Irmãos e irmãs, hoje celebramos o 9º dia da novena em honra à nossa padroeira, Senhora Santana. A liturgia de hoje também nos traz a festa de São Tiago Apóstolo, Tiago Maior. A partir das leituras desta liturgia, nós podemos contemplar a imagem não só dos apóstolos que foram martirizados, mas de todos aqueles homens e mulheres que confessaram com o seu sangue a fé em Jesus Cristo. Nós conhecemos uma frase da Escritura que diz que trazemos em nosso corpo a marca do Cristo, Cristo crucificado. E nós todos, independente de sofrermos o martírio de sangue, trazemos esta marca na nossa vida, frente a tantos sofrimentos e dificuldades que nós encontramos na nossa existência humana. E diante, talvez, do escândalo, do sofrimento, da incompreensão, de tantas dificuldades que nós passamos na vida, nós temos o dom, a graça de podermos fazer comunhão com nosso Senhor pelos sofrimentos que Ele também passou para a remissão dos nossos pecados, para nos salvar. Então não é somente uma imagem cruenta daqueles que sofrem e derramam seu sangue por causa do Evangelho e de Jesus Cristo, mas também a imagem daqueles que não vacilam na fé, que mesmo diante das perseguições permanecem constantes no seguimento a Jesus Cristo, professam a sua fé, proclamam o Evangelho e buscam concretizar o reino de Deus entre nós. Trabalham constantemente para a edificação desse reino que é anunciado a nós por meio de Jesus Cristo. Considerando que nós precisamos assumir o nosso papel na edificação desse reino como pessoas comprometidas, conscientes do chamado que Jesus Cristo nos faz. No Evangelho nós escutamos o pedido dessa mãe, uma mãe zelosa que quer o melhor para os seus filhos. Vamos pensar a graça de poder sentar um à direita ou um à esquerda de Jesus Cristo. Talvez nós também pudéssemos desejar o mesmo lugar. Então, uma atitude de amor de uma mãe coloca uma situação de conflito dentro do grupo dos discípulos por conta do ciúme, da inveja, por conta da incompreensão. Mas a partir do pedido dessa mãe, Jesus Cristo proclama uma profecia a respeito da morte com que o discípulo vai ser crucificado num sentido interior, mas no sentido exterior, uma imagem daquele que se rasga a si mesmo por causa da fé que nos conduz à salvação. Cada um ao seu modo tem a sua forma de doar a sua vida, de se entregar pelo reino de Deus, de, olhando para a sua história, reconhecer como cada um, cada uma tem tentado buscar a vivência do Evangelho na sua vida, na sua família, na comunidade. Esse é um desafio para todos nós, em todos os tempos, porque muitas vezes nós nos encontramos com tantas propostas insinuosas, talvez até quase convincentes, que nos colocam numa atitude de retornar no caminho, talvez de nos afastarmos de Jesus Cristo, também pela incompreensão, a falta de consciência, que é essa atitude de assumir o Evangelho. Nós não podemos perder de vista que todos os batizados e batizadas devem se comprometer com a concretização do Evangelho. Nós escutamos já na Escritura que o Verbo se fez carne. Nós temos que fazer com que o Evangelho também tome forma na nossa vida, de um modo que seja um testemunho que anuncia por nós, sem necessidade de palavras. Basta que as pessoas observem o nosso comprometimento em viver radicalmente aquilo que nosso Senhor nos apresenta como caminho de salvação, como um projeto de vida a partir do Evangelho. Nesse sentido, nós vemos a imagem de Santana, de São Joaquim,
celebrando esta novena em honra à nossa padroeira, tem um texto da igreja na Armênia, que foi escrito no século XIII, que define os avós de Jesus como um casal simples, temente a Deus, um casal que buscava a vida de oração, frequentavam o templo, distribuíam um pouco do que tinham aos pobres e, nesse sentido, iam levando a sua vida na fidelidade. Talvez 3 palavras que nós possamos dizer que definem esse casal é a confiança, porque tanto confiaram que Deus conseguiu fazer com que de um ventre estéril nascesse a mãe do Salvador. A oração que concedeu esta atitude de perseverança. Perseveraram, confiantes no pedido que fizeram a Deus para que fossem contemplados com a graça de terem algum filho. E a fidelidade até o fim. São palavras totalmente acessíveis a todos nós. Confiança, oração e fidelidade a esse projeto que Jesus Cristo nos apresenta e que depende de cada um de nós colocá-lo em prática. Então, celebrar esse caminho de novena, de vivência da fé, de devoção na nossa paróquia, nos coloca numa atitude de reflexão, de meditarmos sobre a nossa caminhada cristã, como anda a nossa confiança em Deus, a nossa fidelidade, a nossa intimidade com o Senhor. Tiago, junto de Pedro e João, foram os 3 que participaram de todos os momentos da vida do Senhor, inclusive dos momentos em que ele esteve unido na sua intimidade com Deus. Aqueles que puderam, de fato, proclamar aquilo que perceberam, aquilo que assistiram da vida de Jesus Cristo, que outras pessoas não tiveram a oportunidade, nem os outros apóstolos. Então, na nossa intimidade, vamos buscar, dentro desse caminho de fé, de oração e de caminhada comunitária, aprofundar a nossa confiança, a nossa oração e a nossa fidelidade a Deus. Deus foi capaz de entrar num campo estéril para que dali pudesse semear a semente pura que brotou a nossa salvação. Então vamos buscar na nossa vida um caminho de santidade a partir da consciência que nós tentamos trabalhar pela vivência do Evangelho, nos colocando cada vez mais comprometidos com o reino de Deus e que de um modo muito prático nós possamos romper com aquilo que Jesus Cristo exorta os seus apóstolos no final do Evangelho: não viver de acordo com as convenções humanas, com os status, com os privilégios, mas buscar viver na radicalidade do Evangelho, transformando o mundo que nos cerca no reino de Deus, esse reino que começa entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.